uma parte essencial da persuasão, que inclusive é muito abordado na forma, até a pessoa tem que saber isso para poder fazer o 6 em 7, é você selecionar com quem você está falando. Em outras palavras, é você falar com quem quer te ouvir e não abordar todo mundo na rua. Eu lembro que lá nos primórdios a gente tinha pró-leilões, que era um negócio de leilão, e aí eu fui num churrasco da galera da faculdade. Aí o pessoal ficou sabendo que eu tava, você tem um negócio aí de leilão, né? Aí eu, pois é. Aí eles, então me convence aí que esse negócio é bom. Aí eu falei, você quer aprender de leilão? Ele falou, quero, me fala aí, me fala aí. Aí eu falei, tudo bem, então, ó, tá aqui o site, entra lá, coloca o seu e-mail, e lá você vai ter alguns conteúdos, então, que você vai começar a receber automaticamente, assiste aqueles conteúdos, e aí depois, qualquer dúvida, você vem e a gente conversa. Aí o cara falou assim, não, mas você tá aqui na hora, você não sabe de leilão? Me fala isso, né? Por que esse negócio é bom? E aí eu falei, brother, bota o e-mail lá se você quiser saber. E basicamente isso. Por quê? Ali naquele momento, se eu ficasse tentando persuadir ele, na minha opinião, ia ser uma das maiores perdas de tempo, porque claramente ele não estava interessado em leilão, não Apesar era de a pessoa, apesar de estar falando que estava. apesar de estar falando que estava, Porque o que exatamente. as Então, pessoas falam é diferente do que as ações delas falam. aí as E, ações falam muito mais, né? uma coisa interessante, que uma coisa que você fez, foi uma coisa que o Granville falou há muito tempo atrás. Para mim, eu costumo resolver. Isso é um princípio. Tá aí, Hugo, você lembra dos princípios que a gente está escrevendo nossos princípios? Sim, sim. No lançamento, eu escuto mais o que a pessoa faz do que o que a pessoa fala. Então, Exato. ali, ele estava falando que estava interessado. Mas as ações dele não condiziam, porque você estava dando a chance dele aprender de forma gratuita e ele só tinha que aprender. E ele não necessariamente queria fazer isso, né? Ele queria ter esse trabalho, queria uma parada mais imediata. Leva isso para sua vida. As ações da sua audiência gritam. O fato dele não querer investir talvez não esteja tão interessado e talvez não fosse só audiência. É a arte de filtrar para quem você está falando. É uma parada muito... A gente não sabe vender gelo para esquimó. Não Eu não sei. vendo, Nossa, não eu não mesmo. vendo gelo para esquimó. Eu não vendo 6 em 7 para concurseiro. Eu só Exato. vendo para quem quer fazer o 6 em 7. E é por isso que eu fico repetindo 6 em 7, 6 em 7. Tem que ter persuasão. Pode ser usada para a educação do pai e filho? Pode. É o meu negócio? Não. Persuasão, utilização de gatilhos mentais é uma questão de treinamento. Assim como nadar, não tem jeito de você aprender a teoria. Então, você só não nada no dia da competição, né? Você procura exercitar bastante vezes antes. Por quê? Quanto mais você exercita, mais você vai ficar bom naquilo. Eu acredito que tem pessoas que já nascem persuasivas. Do mesmo jeito que tem pessoas que já nascem musicais. Do mesmo jeito que algumas pessoas já nascem mais atléticas, né? Elas têm uma noção corporal maior. Mas assim como a música, assim como o atletismo e assim como a persuasão, ela tem características que podem ser aprendidas e aperfeiçoadas. Tem Uhum. princípios que fazem uma pessoa mais persuasiva e uma pessoa menos persuasiva. Tem princípios que fazem uma pessoa mais musical, né? Mais agradavelmente musical e menos agradavelmente musical. Então, existem esses princípios. E na persuasão também existem tais princípios. Então, se você quer se tornar mais persuasivo, e se você começar a estudar esses princípios e começar a aplicar esses princípios, as chances são que você vai ter mais uma tendência maior de persuasão, mas vai ficar automático. Vai chegar uma hora que você vai exercitar tanto que você não vai conseguir deixar de ser persuasivo. Engraçado que eu morei fora um bom tempo da minha vida, e nesse bom tempo da minha vida eu falei inglês, né? Uns 8 ou 9 anos desse período que eu morei fora. 4 foram na Alemanha, 8 ou 9 eu acho que foram em Nossa. Londres, né? No Reino Unido. E Uhum. chegou uma hora que eu treinei tanto inglês, eu falava tanto inglês, não falava só inglês, né? Minha esposa é brasileira e tal, mas falava tanto inglês que quando eu voltava para o Brasil eu não conseguia não falar inglês. Saíam umas palavras. Tem umas palavras que caem até hoje. Outro dia, no 678, eu estava lá no camarim e eu estava falando com o Rafael Araújo, que é um cara que fez 6 em 7 em cachaça. Ele estava no camarim comigo lá, né? E aí ele falou assim, Érico, posso te dar uma dica? Eu falei, pode. Pensei que ele ia me dar uma dica de gatilho mental e tal. Ele falou assim, não, Érico, não existe a palavra reforçar.
Essa é uma palavra do inglês reinforce. Em português é reforçar. Eu acho que aquela palavra deve ter doído a mente. Ele é bom, ele é advogado, pelo menos de formação, né? Deve ter doído Aham. tanto. Eu usava o inglês no português daquele jeito. E os gatilhos mentais são a mesma coisa. É muito treino. Então, se você for procurar fazer um conteúdo e conseguir colocar uma história, olha o que eu fiz agora. Acabei de fazer. Eu usei o gatilho mental da história para reinforçar, ou melhor, para reforçar esse conceito para você. E por que isso aconteceu? Porque em todos os conteúdos que eu colocava, eu procurava colocar persuasão ou gatilhos mentais num contexto de 6 em 7, que é um contexto diferente. A escola que eu tenho, o jeito que eu fui ensinado, o gatilho mental é o tijolo da persuasão, são os building blocks. Então, no meu contexto daquilo que eu vivo, o que eu faço são gatilhos mentais. É a mesma coisa, dá para tocar uma música sem notas musicais? Deve dar, né? O cara batucar, não é uma Vai nota, na não é um dó. intuição. Mas não é o que eu faço. Então, assim, no que eu faço, eu ensino gatilhos mentais em sequência, espaçados em certo tempo, como se fosse nota musical. Então, dá para fazer sem? De repente dá, mas eu não sou um professor disso. Eu sou um professor de música que ensina com nota musical. E a nota musical da persuasão é o gatilho mental.